Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início, então, à nossa live do registro oral à devolução, não é? Dentro do ciclo de lives do curso de História Oral, procedimentos em 30 anos de pesquisa, do Núcleo de Estudos de História Oral em rede, não é? Estamos em rede agora. Esse curso vai estar disponível para vocês na plataforma digital plural da Universidade Federal do ABC, coordenado pela nossa querida professora Andréia. Hoje estamos juntas aqui, eu e Suzana, mais uma vez, né, Su? Muito obrigada pela presença. Sempre bom estar com você. É mesmo. A gente tem essa pandemia, a gente já tem falado disso em outros momentos, e vou reforçar aqui, não é, que esse momento, apesar de toda a tristeza e todas as dificuldades, tem feito esses encontros, né, promoveu esses encontros, esses reencontros. E hoje a gente vai dar continuidade, né, vocês vão percebendo que tem aí uma lógica, né, de sequência nesses temas que a gente vem provocando e vem apresentando para vocês, porque, na verdade, é aquele roteiro mesmo do nosso projeto de história oral, constituído aí pelo NEL, né, com as nossas publicações, que já foram apresentadas para vocês inúmeras vezes. E hoje a gente vai falar de uma questão, a gente falou de entrevista, né, dos tipos de entrevista na live passada, e hoje a gente vai falar, não é, desse processo, que a gente entende como processo, né, é tão importante para essa linha de história oral que a gente milita, não é, que é essa passagem, né, do oral, do registro oral até a devolução, não é? Tudo do registro oral até a devolução é precisamente o núcleo duro, né, central, e onde está toda a diferença e onde todos os outros temas que a gente conversou até agora, memória, identidade, colaboração, inclusive a devolução, que a Suzana vai falar hoje um pouco também, transcriação, textualização, enfim, tudo isso está dentro desse grande intervalo, né? Então, é um momento importante. A gente vai fazer algo mais pontual, porque a gente sabe que cada projeto, né, vai demandar um tipo de olhar para esse processo. Então, vou começar dizendo já que você tem inúmeras possibilidades de fazer esse registro oral, que eu acho que é a primeira parte, né? E aí você tem, assim, de início, você tem entrevistas gravadas, não é? Normalmente com gravador, né, ou com qualquer outro aparelho, inclusive celular, e você faz esse registro e grava só a voz, só aquilo que é falado, né? Você tem, não é, um registro que é oral e visual, que é quando você tem a filmadora junto e que você faz esse trabalho de história oral pensando na filmagem. Então, você tem a captação da imagem e tem a captação da voz, mas não necessariamente para se transformar em documentário. E você tem esse mesmo registro do oral e da imagem pensando em processos mais elaborados para se transformar em documentários, em teases, enfim, não é? Em outras abordagens. A gente brincava que quando a gente começou a fazer história oral, que a gente fazia esse processo, essa passagem do oral para o escrito, porque a gente não vivia numa Matrix, né? Fazendo alusão ao filme Matrix. Então, a gente não podia dizer assim, projeto MST, a primeira marcha do MST, e aí apareceria todos os arquivos, todos os registros, a gente selecionava um, e aí tinha a fala da Vanderlei, a Vanderlei se apresentava em holograma e falava para a gente ia interferindo nessa fala. Então, era, na verdade, e hoje está quase assim, né? A gente estava falando de um tempo em que isso era impossível. Hoje a gente já consegue, não isso, mas a gente consegue fazer entrevistas ao vivo, entrevistas presenciais, projetos que são montados para isso. Então, o projeto de história oral mudou e também o registro oral e os registros de história oral também mudou, se ampliou,
Mas a gente vai falar de algo bem específico, que é essa passagem do oral até a devolução, não é? Nesse suporte que a gente conhece, que é o suporte que a gente usa mais, que é o suporte que a gente tem mais contato, que é a escrita, né? Quando a gente passa esse registro oral para o escrito até a devolução desse material, né? E a gente faz isso porque, primeiro, a gente entende que essa é uma maneira ainda mais popular, né, de divulgação dessas narrativas, ou seja, de fazer com que de publicização dessas narrativas, de manuseio dessas narrativas, né, de possibilidades de leituras dessas narrativas, né, dessas interioridades que são aí constituídas nesse processo, esses momentos narrativos que a gente constitui, que a gente transforma em texto, não é? E que a gente trabalha, discute, interpreta, analisa de acordo com os projetos que a gente cria, estabelece e propõe, né? Então, é disso que a gente vai falar, né, Suzana? Isso, Fá. E também eu acho importante a gente falar, mesmo a gente vivendo mais próximo da Matrix e tendo acesso, né, aos vídeos mais facilmente, enfim, em termos de arquivamento, a gente ainda tem muito problema com descritor de imagem, né? E para achar o conteúdo, né, dessas falas em termos de banco de dados mesmo, né? De informações. Então, muitos bancos de história e etc. continuam transcrevendo esses registros orais ou audiovisuais, né? Para que a gente consiga acessar o conteúdo mais completo, né? De cada uma das histórias que são registradas. Até porque as histórias normalmente passam por muitos assuntos. E mesmo que a gente faça uma descrição razoavelmente cuidada, muitos assuntos ainda faltam, né? Claro. Então, os bancos de história continuam entendendo que a transcrição desse material é um recurso, né? Para a gente achar as informações dentro das entrevistas depois, né? Exatamente. Perfeito. E aí, né, tem algumas questões que são importantes a gente falar antes mesmo da gente descrever esse processo. Uma é que a gente entende que a nossa interferência, né, a nossa colaboração, que a gente está chamando de interferência, na verdade, é processo colaborativo. A nossa interação com o outro, né, o nosso diálogo com o outro, ele começa desde aí, ou seja, desde a elaboração do projeto, mas ele se efetiva aí nesse primeiro contato, que é quando a gente faz a entrevista, que tem a possibilidade do registro, né? A gente, então, capta esse momento narrativo através de um gravador, de uma filmadora, e a gente registra isso. E aí, o que é que a gente vai fazer com isso, né? O que é que a gente vai fazer com esse material? E aí, as preocupações começam, então, a surgir, né? E aí, de cara, esse núcleo, né, e os pesquisadores desse núcleo assumem de antemão essa interferência, ou seja, nós atuamos, nós participamos, nós fazemos em colaboração, e daí por isso que a gente tem, né, a transcrição, que é o primeiro momento, a textualização, que é um segundo momento. Isso aí são momentos práticos, teóricos, eu vou dizer assim, não é? Porque todos eles têm implicações teóricas, filosóficas e de visões de mundo muito próprias, até a transcriação como momento técnico, né, momento de um determinado tipo de postura técnica, e não como o processo como um todo. Aí fala da Marcela, vou deixar para a Marcela, até o momento da conferência e da devolução desse material, né, dessas narrativas. Então, a primeira coisa que a gente assume é isso, nós participamos juntos, nós fazemos em conjunto, é colaboração, né, como o nosso querido Diógenes também falou tão bem na live do ciclo anterior, né, quando ele apresentou seus colaboradores. É isso mesmo, é em colaboração. Então, a gente está junto, a gente é da família, a gente é da comunidade de destino, a gente está inserido nas lutas, né, muitas vezes, a gente está militando junto, ou a gente não está diretamente nessas lutas, mas a gente tem o compromisso, não é, de fazer junto. Essa é uma questão que a gente precisa deixar bem clara. Não sei se você quer falar alguma coisa, Suzana, nesse momento.
Não, acho que é isso aí, né? Mas, e daí também, acho que a gente pode ver criticamente também esse conceito que a gente meio que usa, né, da colaboração, entendendo, eu fico sempre, quando eu falo disso, eu fico lembrando da voz do Marcel, né, do nosso colega Marcel, né, Sim, Tonini, que falou assim, dos diferentes níveis de de colaboração. colaboração. Então, quando a gente está falando disso também, não é uma visão romântica, né, achando que Uhum, todos os colaboradores vão abrir as suas casas e vão isso. abrir seu coração, né? Enfim, e que a gente vai ser da família, né? A Sim, gente vai sim. ser da família quando essa possibilidade for aberta, né? Mas nem sempre ela é aberta. Alguns entrevistados optam por um certo distanciamento. Isso também é parte desta relação colaborativa. Acho que isso que é Isso. interessante a gente pensar. Uhum, Porque não é uma questão de forçar uma situação, é uma questão de estar aberto a aceitar o convite, né? isso. E do outro lado também tem que se aceitar o convite. Se a gente faz o convite a essa colaboração e o outro lado aceita, e se o outro lado abre, né, uma possibilidade colaborativa maior e a gente aceita, o trabalho é mais colaborativo, tem um nível, né, de colaboração, de Isso. participação Uhum, e de fazer conjunto. Se uma das duas partes, né? E daí neste acordo que a gente faz é que a outra parte só se negue, nós não, né? uhum, Se a outra parte se nega a essa colaboração mais efetiva ou mais profunda, né? E quer uhum. uma relação um pouco mais distante, profissional, enfim, isso é parte do que a gente, como mediador, tem que enfrentar, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, aceitar dentro dessas diferentes formas, né, de Uhum. produção de conhecimento. Mas quando a gente está falando isso, é que a gente deve, ou defende dentro desse núcleo de pesquisa, que a gente esteja aberto a, né? Uhum. É perfeito. É o mito da não interferência e o mito da colaboração perfeita, né? Não, isso precisa ser conversado, né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas, nós nos ouvimos falando, né? E parece que tudo são flores nessa relação. E não é, né? É uma conquista, como o Gosta o Sebe de falar, é uma disputa, inclusive muitas vezes uma disputa de memórias da minha, da sua, né, em relação aos temas, às questões que a gente está conversando com essas pessoas. Então, a gente tem esse encontro, né? A gente faz a entrevista, e dependendo do tipo de entrevista, a gente vai ter um tipo de narrativa, um tipo de forma de narrar, mas vai ser preciso, então, fazer essa passagem. E aí, o primeiro momento, né, é o momento da transcrição. Os puristas da história oral, né, acreditam que essa transcrição deve ser ipsilítere, né, colocando tudo que foi dito, todos os ruídos, barulhos, interferências, é quase que uma glosa, né, assim, como se fosse possível apreender aquele momento a partir da transcrição. Olhando criticamente, né, e pensando que nenhum momento, né, é constituído ou reconstituído completamente, né, a gente acredita que existem formas diferentes de fazer esse registro nesse momento. Então, tem gente que ainda prefere esse registro absoluto, ou seja, de tudo que foi dito. Tem pessoas que, com a prática, já fazem isso de uma maneira mais leve, vão fazendo o registro e muitas vezes já vão atuando no próprio texto, já vão pontuando, né, já vão trazendo elementos interpretativos, né, daquela fala. Por que estava lá? Por que fez a entrevista? E aí se impõe uma questão, ou seja, quando você que fez o projeto, né, que elaborou o projeto, realizou a entrevista e vai fazer a transcrição, você tem mais liberdade com relação a essa passagem. Quando você delega para outra pessoa, né, isso aí gerou, né, com essa questão do uso, né, de entrevistas, do aumento do uso de entrevistas, né, dessa mudança de perspectiva com relação à documentação, uma rede e uma acho que uma linha de trabalho, né? Quase que um espaço de trabalho, né, para algumas pessoas.
Quando você delega isso para um aluno fazer, ou para um bolsista fazer, ou mesmo você paga para alguém para realizar essa transcrição, aí a indicação é de que você, de fato, peça para que a pessoa transcreva tudo, né, que ele ouviu, porque depois você vai ter que conferir isso. Então, não é também simplesmente pedir para outra pessoa fazer e já pegar o texto e não ouvir mais, né, o oral, não ouvir mais aquilo que foi o oral, não ouvir mais o que foi registrado, né? Não é isso, né? Você vai pegar aquilo que você delegou e você vai ouvir novamente, porque é aí que começa o grande trabalho, né? É você na escuta, né? E então elaborando um texto em colaboração, né? Que vai depois ser entregue para o seu entrevistado. E aí você tem que ir mesmo em busca do sentido do outro, que é um pouco depois do que a Marcela vai fazer. Mas todo o processo já é uma busca de sentido. E aí eu vou trazer uma pontuação que é com relação às críticas que são feitas, né, com relação a esse... Tem pessoas que acham que ficar na transcrição é o ideal, né? Porque você recuperou exatamente aquilo que foi falado, né? Nós temos um entendimento, e aí a Suzana também pode pontuar se ela quiser, né? Não é bem assim, porque na hora que você faz a transcrição literal, ipsiliter, você perde aquilo que a gente está chamando de atmosfera do encontro, não é? Você perde a ironia, você perde o riso, você perde o choro, você perde aquilo que foi vivenciado ali, não é? A emoção de alguns momentos que você passou. E que você pode, não é? E essa é a ideia, não é? Trazer de volta, vamos dizer assim, ou ao menos fazer com que o leitor, não é? Ao trazer para aquele momento da passagem do oral, do registro oral para o escrito, não é? Tentar fazer com que as pessoas que estão lendo entendam, de fato, qual era a intenção daquela fala, não é? O que é que aquela pessoa, de fato, queria dizer. Então, na hora que ela está falando uma ironia, né, você transcreve exatamente, você perde a ironia e você não anuncia, né, ou não... Você perde a ironia, você não diz, né, Você corre o não risco divulga, de desdizer, né? Inclusive. dizer o que o outro estava querendo de fato falar, né? Você coloca algo o sentido em outro lugar, né? Então essa busca do sentido do outro é o que rege todo esse momento, né? A passagem do oral para o escrito. Quer falar alguma coisa, Su? Eu acho que também tem uma questão que a gente tem que desmistificar, né? Talvez, que de alguma forma existe um grupo, né, de pessoas que acaba entendendo que seria possível retomar o momento da entrevista de alguma forma, ou que de alguma forma isso estaria mais próximo, né, do que, enfim, das palavras que essa pessoa usou, da ordem com que essa pessoa usou, enfim. E sem fazer pouco dessa ordem, dessas escolhas, eu acho que algumas palavras têm sim muito significado, né? Vou trazer um exemplo do nosso primeiro trabalho, que foi um trabalho coletivo, que teve transcrições feitas por outras pessoas que não... os pesquisadores que fizeram as entrevistas. Então, no Vozes da Marcha pela Terra, por exemplo, os pesquisadores do núcleo naquela época transcreveram as entrevistas para nós, né? E fizeram junto esse processo de pensar nos processos de transcriação. E uma das coisas que, por exemplo, uma das entrevistas que era da Cristiane, tinha alguns erros de concordância, etc., que se mantiveram ali, porque a gente entendia que aquilo era a forma com que ela se expressava e que aquilo a caracterizava de alguma forma. E tinha uma palavra que ela usou de uma maneira que não era exatamente o significado da palavra, né? E naquele momento a gente optou, por exemplo, por manter a palavra, né? Colocar como se fosse em itálico, assim, né? Isso foi uma experiência nossa naquele texto. Mas o que eu estou querendo dizer aquela é uma a mais das interferências,
porque no momento em que a gente sentou na frente, né, da Cristiane e fez algumas perguntas e não outras, né, no momento em que a gente, enfim, sentou com uma roupa, uma cara, né, e não outra, né, no momento em que a gente pegou a fita, botou na frente, no gravador, sentou no chão ou sentou na cadeira, foi na casa ou foi no trabalho, todas essas questões já são questões que modificam o documento narrativo final, né? E nesse sentido, a gente está só pensando nessa mediação em mais um momento de mediação, né? E sim, assumindo que todo esse processo é um processo de mediação na produção de um documento, narrativa, né? Baseado em memórias, em lembranças e intersubjetividades, né? Esse sujeito tem as suas, o pesquisador tem as dele. E daí, nesse sentido, é assumir também que se a Fabíola fizer uma entrevista com a mesma pessoa que eu, ela será diferente, mesmo tendo perguntas muito parecidas, porque somos pessoas diferentes. Aqui nessa live mesmo, né, temos o mesmo procedimento, as mesmas questões que nos norteiam, mas falamos de formas diferentes, embora pensemos de formas muito parecidas, né? Sim. Porque somos pessoas diferentes, né? Temos repertórios de leitura, de vocabulário, etc., diferentes. Isso não quer dizer que estejamos falando coisas diferentes entre nós. Estamos querendo falar a mesma coisa, usando repertórios diferentes. Então, aqui isso é parte do que a gente tem, né, nesse encontro com o outro e nessas mediações. A gente quer deixar com que esse outro se enuncie da forma mais completa possível do que a gente consegue entender como completo, né, da nossa interação com essa pessoa, e não necessariamente o mais próximo do que aconteceu no sentido mais literal, né? Tem um sentido ficcional nessa ideia também, né? Que não vai contra, quando a gente fala ficcional, não vai contra a realidade, né? Mas tem uma dimensão outra. Verdade. Acho que essa ideia de pensar, né, esse encontro da entrevista como um momento narrativo, né, aquele momento narrativo possível naquelas condições, quem entrevista quem, né, vai gerar um determinado tipo de texto, de narrativa e de encontro. Acho que isso é importante a gente marcar mesmo. É isso mesmo. Né? E aí a gente, acho que isso é algo que a gente precisa, de fato, entender para poder também deixar claro, né, que explicitar esse processo é fundamental para que o leitor entenda o que foi feito. Né? Então, quando nos nossos textos a gente explica, né, às vezes até a gente diz, mas será que a gente precisa de novo falar disso? Né? E aí a gente reforça isso, não, a gente precisa falar, porque esse público, esse grupo, essa banca, né, não sabe como que esse texto se transformou, chegou para ele com aquele formato, né? O que aconteceu até ali? E deixar isso claro, assumir isso, né, deixa o processo todo muito mais válido, no sentido de que você quase como uma validação, né, daquilo que você está, além da validação final, né, de como você constituiu aquilo. Você deixa as claras, né, de onde você está falando, por que você interferiu, por que você fez daquela maneira, não é? Como você manuseou o texto. O texto está... Isso é uma outra coisa que é importante, a maneira como normalmente os nossos projetos apresentam as narrativas, na maioria das vezes integral, seja dentro do corpo do texto, seja fora, num caderno de narrativas, como o pessoal da Unifesp gosta de chamar, né? Porque na área da saúde, eu estou na área da saúde, não sou da área da saúde, mas estou na área da saúde, e a gente tem limitações com relação a apresentar as narrativas integralmente. Então, uma forma que se encontrou, por exemplo, lá no grupo do professor Dante, foi chamar de caderno de narrativas. Então, eles apresentam um volume só com as narrativas na íntegra. Né? Então, essa valorização do texto integral, da fala integral, e de mostrar como essa fala integral, né, como esse texto integral se constituiu, é uma das características desse fazer história oral. Né?
Deixar isso tudo muito... Até porque, quando a gente faz as análises, eu estou falando de análise, de interpretação, porque a gente está dentro da academia, muitos de nós estamos ainda dentro dos espaços acadêmicos, e a gente tem um jeito de fazer ciência, de fazer, né, trabalhos acadêmicos, que exigem muitas vezes a fragmentação, que a gente chama de fragmentação das narrativas, que é você ir, de alguma maneira, pincelando frases, trechos, né, para elucidar ou desenvolver determinados temas, né? Isso, de certa forma, quando você faz isso e você não sabe aonde está, né, onde está o resto desses trechos, isso é um problema. A gente entende como um problema, e um problema, inclusive, de desautorização, né, dessas pessoas que deram entrevista. Então, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que é muito importante é que, no nosso caso, especificamente, quando a gente vai fazer o trabalho de história oral e que a gente precisa, por exemplo, ter o termo de livre consentimento esclarecido, não é? Que para muitas pessoas isso é o bastante, para quem faz história oral isso não é o bastante, né? Em tese, com o termo, a gente pode fazer o que a gente quiser com essas narrativas, com a gravação, né? A gente pode, inclusive, não transcrever, a gente pode, inclusive, sair pincelando, não é? Trechos aleatórios dessa gravação. Então, é exatamente isso que a gente quer evitar. A gente quer, de alguma maneira, deixar o texto integral, né? Garantir que aquele momento narrativo, de certa maneira, se fique registrado, e é registro, né? Para que a gente possa fazer as nossas interpretações e que as outras pessoas que forem ler depois possam fazer as delas, né? Inclusive como a gente faz, né? Você fala isso de Foucault, você fala isso de determinado autor, eu não compreendo dessa maneira, eu leio Foucault desse jeito, claro, tem o central da obra que você não pode fazer superinterpretação, né? Mas você tem a referência do texto, e você faz essa abordagem do ponto de vista que você partiu. Só que quando você faz isso com uma pessoa que não tem nada registrado, ou seja, que não está em canto nenhum, que está numa fita gravada e que você saiu cortando frases, né? Como que você pode fazer com que outra pessoa tenha uma leitura diferenciada com relação àquele tema, aquela questão que está sendo discutida? Então, é para garantir também essa fala, né? Esse dizer, esse sentido do outro. Né? Então, tudo tem a ver com isso. Né? Tudo tem a ver com garantir que isso fique, que isso seja divulgado, publicizado, para que também outras pessoas possam fazer as suas leituras. Além do que, a Suzana vai falar, né? Ter essa fala, né? Integral, né? Ler essa narrativa integral daquilo que foi constituído ali, integral que eu estou falando daquele momento narrativo, é algo que é muito especial para as pessoas que nos dão, né, o seu tempo e nos concedem um pouco das suas histórias e das suas vidas e colaboram conosco nos nossos trabalhos. Né? Então, acho que isso é importante. Su. Então, eu acho que o que pode ficar aqui para a gente fechar, né, um pouco essa discussão e colocar na roda aí para ouvir também as outras pessoas, é a gente pensar que depois desse processo, digamos, mais de estúdio nosso, né, ou de escritório nosso, ou seja, a gente tem um momento de encontro com o entrevistado, com esse colaborador, e daí a gente traz essa tarefa para casa, faz todo esse trabalho de texto, né, enfim, bastante cansativo, né, enfim, a gente vai falar bastante disso na próxima live com a Marcela, e daí a gente tende, né, ou pensa, né, que é muito importante devolver esse material para as comunidades que geraram essa reflexão, ou para a pessoa que gerou essa reflexão, né? Essa devolução, ela é composta de alguns princípios éticos, metodológicos, né, que a gente está falando aqui. Então, quais são, né? A devolução, ela tem um processo de validação daquela narrativa, que porque tem uma leitura
subjetiva do pesquisador também sobre ela precisa ser novamente conferida, né? Para ver se, de repente, a gente compreendeu realmente o que estava sendo dito, ou se, de repente, a gente se enganou. Uma postura, eu acho que, inclusive, humilde, né, assim, nesse sentido, e entendendo que a gente não sabe de tudo, e que muitas vezes o pesquisado, né, ou o entrevistado, nosso colaborador, sabe muito mais daquilo que ele está falando, né, do que nós, evidentemente. Então, se eu estou reconhecendo esse valor da fala do outro e reconhecendo esse lugar de fala desse outro, é importante que a gente realmente verifique, né, se a gente compreendeu tudo que foi dito, né? Muitas vezes é uma palavra, um jeito, uma forma, né, que a pessoa falou e que não ficou compreendida, ou mesmo as contradições, né? Em uma outra live eu também já falei disso, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente pica as entrevistas, como a Fabiola falou, né, tira excertos e etc., e descontextualiza uma fala, o que acontece? Muitas vezes eu não sei se aquilo é uma contradição dentro da entrevista, eu não consigo ler a complexidade desse documento, né? É como tirar uma linha de uma reportagem, né, ou de uma reportagem não, de um texto do jornal, sem dizer se é uma reportagem, se é um editorial, se é... E tem diferença cada um desses pedaços, né, de texto dentro de um jornal. Então, a narrativa também, a gente tem que saber, saiu do começo, saiu do meio, saiu do fim, aquilo entra em contradição com o outro, né? Como que eu vou analisar isso se eu não tiver essa fala articulada da pessoa, né? Para que eu consiga entender isso, né? Então, assim, essa defesa da entrevista vir inteira nos trabalhos, né? Uma defesa grande do núcleo. Evidente que nem todos os trabalhos conseguem colocar todas as narrativas na íntegra por uma questão de espaço. Acho que hoje a gente tem tido mais facilidade, inclusive, para isso, porque a gente consegue cravar num CD e botar numa bolsinha no fundo, né, da tese, né? Algumas dissertações hoje já vêm sendo defendidas, inclusive, né, em formato digital e etc. Ou seja, a gente está ganhando possibilidades com isso, né? Mas, enfim, para falar da devolução, para pensar essa devolução como um processo ético e metodológico ao mesmo tempo, né? Ético porque a gente está devolvendo esse material para a comunidade que o gerou, ou para a pessoa que o gerou, e isso é uma postura importante para a pesquisa e para os pesquisadores, porque também temos que admitir que alguns dos acadêmicos do passado e do presente ainda continuam indo para as comunidades, tirando informações, e depois essas comunidades e essas pessoas nem sabem para onde foram essas informações, né? Eu já cansei de chegar em assentamentos, em coisas, e as pessoas falavam assim, nossa, você é a quinta pesquisadora que vem aqui, mas a gente nunca soube o que aconteceu, né, com as outras. Então, assim, tentei que comigo isso não acontecesse, né, assim, devolvi a entrevista, devolvia o trabalho, e as pessoas podem falar assim, mas eles nunca vão ler, digamos, a dissertação ou a tese, porque é muito grande, porque tem muita coisa. Pode até ser, mas é um direito deles terem isso, né? Nem que seja, né? Eu já cheguei em algumas comunidades algumas vezes, assim, pegam da estante o livro e falam assim, esse é o livro da comunidade, né? Pode ser que eles optaram por não ler, né? Ou não quiseram, ou enfim, mas tá lá para quem quiser, né? E tá lá até como um símbolo, né? De vieram aqui, registraram as nossas histórias, elas estão compiladas todas aqui na estante, né? Tem um fator simbólico também, esse livro, né? E, evidentemente, daí as histórias, as narrativas, fazer um trabalho de leitura com essas pessoas, se é que são pessoas não letradas ou pouco letradas, né? Evidente que quando se trata de intelectuais e etc., você pode mandar por e-mail, as pessoas fazem esse trabalho sozinhas, né? Muitas vezes se sentem até mais à vontade de fazerem sozinhas do que com você ali do lado atormentando, né? Se são pessoas menos letradas, né? Eu acabei entrevistando muitas pessoas pouco letradas que não se sentiriam à vontade em ler sozinhas. Então a gente fazia sessões de leitura mesmo, né?
pegava aquele texto, lia junto, ia parando, conferindo, complementando, né? Enfim, ia alterando mais uma vez aquela narrativa inicial, que já não era nada daquela, né? Então, tinha coisas, inclusive, que eu podia pegar a fita, e eu tinha transcrito bonitinho, ipsis literis, né? E daí eu colocava, eu ouvia a voz da pessoa, mas quando eu fui conferir, a pessoa falava assim, você não entendeu. Na verdade, eu quis dizer que, e era uma coisa completamente diferente. E daí eu podia, né, usar a minha arrogância de pesquisadora, de repente, falar assim, não, você disse, olha aqui, ó, play, né? Mas, de fato, ela não quis dizer aquilo, ela pode até ter dito sem pensar, sem organizar direito, enfim. Essa conferência, ela é fundamental porque é o momento em que a pessoa, depois de um tempo, depois de ter refletido pela primeira vez sobre aquilo, muitas vezes a entrevista é a primeira vez que ela está narrando, né? Ela consegue falar, não, é melhor dizer isso, é melhor falar desta outra forma, né? E daí ela se reorganiza. Tem outras conferências que acontecem e a pessoa fala assim, nossa, como eu falei bonito, né? Você não teve trabalho nenhum. E a gente trabalhou meses naquilo, né? Assim. E daí, ao mesmo tempo que dá uma certa dor no coração, porque você trabalhou um montão e a pessoa nem viu, dá um certo prazer, né? Porque a pessoa nem viu que você trabalhou. Ela se sentiu representada naquela narrativa, que é resultado do trabalho dos dois, mas ela se sentiu bem ali, né? Então, de certa forma, parece também que você fez bem o seu trabalho, né? De deixar os sentidos e os significados do outro. Então, nesse momento também tem disputas. E tem disputas também éticas, no sentido de, eu prefiro, já engravei entrevistas também, que é assim, nossa, fulano que eu estou citando já morreu, não vai ter como se defender dessa fala que eu fiz sobre ele, melhor não dizer dessa pessoa, né? E daí eu concordo, por exemplo, né? Eu acho que é uma defesa, uma questão ética que a pessoa está colocando. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a história que ela está contando é uma história muito válida, né? Então, daí cabe a gente negociar, será que a gente pode contar o milagre e não contar o santo, né? Será que a gente pode contar essa história sem dizer que foi dessa pessoa? Assim, a história fica aqui, as pessoas ficam sabendo que isso existiu, né? Ou temos mesmo que tirar tudo porque essa pessoa vai ser reconhecida independente de eu tirar o nome ou não, né? Ou seja, daí essas são as negociações que a gente tem que fazer com o entrevistado. E tem também aquela negociação que muitas vezes o entrevistado fala uma série de coisas, ele está numa postura de defesa de alguma ideia, de alguma situação específica, e ele fala de um jeito que provavelmente isso não vai ser bem lido, no sentido de que ele pode se prejudicar. Isso também faz parte desse momento, a gente alertar. Olha, isso desse jeito que está dito pode causar algumas consequências. O senhor está ciente disso? É isso mesmo? É dessa maneira? Em alguns projetos é muito válido a gente prestar atenção nisso, porque é ético também a gente mostrar para o nosso colaborador o quanto ele pode, de alguma maneira, se enredar, né, na própria fala. Então, como a gente já falou antes, em muitos outros momentos, né, nós não somos jornalistas investigativos, nem estamos atrás de furos, nem de furos jornalísticos, e aí eu falo dos jornalistas também que não são muito profissionais, porque os bons jornalistas, eles querem a informação, eles querem a notícia, mas eles são também das suas fontes, das suas... Não é uma crítica Quando a gente fala disso, a gente não está demonizando o jornalismo, muito pelo contrário, mas é dizendo assim, olha, preste atenção, a gente não quer informação a troco, não é um vale tudo, então a gente tem que ter preocupação com o outro. Acho que isso é importante. Exatamente. Então, e eu acho que é isso, né? Quando a gente fala em colaboração e devolução, a gente tem que pensar em todo esse processo, né? Todo esse processo deve ser colaborativo, deve ser dialógico, né? E esse retorno, né? Essa devolução é fundamental.
retorno da entrevista, dessa leitura conjunta, né? Assinatura de um termo de cessão, porque é uma questão legal, né? Importante. Devolução de fotos que a gente tenha tirado, devolução de um vídeo que a gente tenha gravado, né? Eu lembro de um projeto muito bonito em que eu tive o apoio de um amigo, grande amigo, que a gente acabou gravando o CD dos cantadores de um determinado assentamento, né? E a gente gravou várias músicas, né, com eles, porque numa entrevista um deles virou e falou assim, olhando o meu gravadorzinho, virou e falou assim, todo cantador tem o sonho de ter a sua música gravada, né? Daí eu falei, bom, então é para já, vamos gravar já uma primeira música, né? Daí eu peguei, gravei, na época era a fita, entreguei para ele a fita, né? Para ele ter a música dele gravada, que ele nunca tinha tido. Levei isso para São Paulo de volta, né? Encontrei um amigo doido da ECA que falou: não, vamos lá, vamos gravar um CD com esse povo todo. E a gente gravou um CD com os cantadores. Tocou na rádio, né? E daí tocou na rádio, virou uma parada de sucesso no meio, né? A gente gravou, vários entregou, e depois eles fizeram outras cópias, enfim. Ou seja, é isso, né? Isso também eu entendo que é parte da devolução, né? E eu acho que tem uma coisa também importante, né? Às vezes tem uma outra questão também que pode acontecer, né? Você fez as entrevistas, você vai para a devolução, você vai para a conferência, a pessoa confere, e na hora de dar a carta de cessão, a pessoa não dá, ela diz, eu não quero, não é? Então, estejam abertos, né? É difícil a gente receber uma recusa, né? É difícil a gente não, depois de todo o trabalho, a gente não poder usar, né? Usar, né? Bem utilitário mesmo, poder usar essa narrativa, essa entrevista que deu tanto trabalho, né? Mas isso é também colaboração, ou seja, é um entendimento de que, e faz parte desse processo, né, que vai do oral até a devolução, não ter a carta de cessão e não poder usar essas entrevistas. Eu conheço pessoas que fizeram, eu tenho um trabalho de uma professora, inclusive ela é minha tia, a professora Amara, fez um trabalho sobre uma geração de terapeutas ocupacionais e era central, inclusive o título da tese dela era alguma coisa tipo 75 por 75, mas não era certo. E aí, vamos supor que não tinham 75 entrevistas, porque uma delas não quis autorizar o título do trabalho, né? E ela manteve o título e disse, olha, fiz, mas não deu, né? E é isso que a gente quer registrar aqui, quer deixar bem enfatizado, é que contar esse processo, né? Contar como é feito, contar sobre os percalços, contar, né, sobre aquilo que foi muito bom e também contar sobre aquilo que não aconteceu, né, que não deu. Isso é importante porque isso valida esse processo como um todo, que é totalmente subjetivo, que é extremamente delicado, sutil, né? Exige muito trabalho, é árduo, né? Todo mundo acha que fazer história oral é fazer umas entrevistazinhas, transcrever, e não é, né? É um enfrentamento da gente mesmo, né? Então, assim, é um processo que exige coragem e braço, né? Para realizar, tá? É isso mesmo. É É isso mesmo. É isso aí. Sem nenhum romantismo, a gente adora fazer, mas dá o trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né, assim, quando eu estou começando a dar aula de uma disciplina que chama Metodologia Qualitativa da Pesquisa na Área da Saúde. E aí eles vêm, eu quero trabalhar com história oral, com narrativa, com eu pergunto, o que você realmente quer saber, né? O que você quer com esse projeto, né? Porque se você quiser, né, saber disso como informação, meu filho, tem tantas outras práticas que são mais rápidas, mais pontuais, que você vai conseguir o resultado que você deseja. Agora, se você tem um interesse genuíno pelo que o outro, pela visão do outro, pela visão desse grupo, você quer de fato saber, não é?
como essas pessoas elaboram as suas experiências, como de fato elas apreendem aqueles contextos, elas falam sobre aquele tema, aí você pode ir enfrentar um trabalho com narrativa. Não estou nem falando de história oral, estou falando de um trabalho com narrativa, com entrevista. Caso contrário, meu amigo, né? Faça outra coisa. Aqueles contextos. Tem coisa bem mais fácil, né? Porque história oral é uma entrega, né? É uma entrega. Né? Como diz o Seb, é uma cachaça. Eu não sei se é politicamente correto falar isso hoje, mas é um encontro, né? Então, é isso mesmo. Por aí. Acho que é isso, Su. Ah, que bacana, Fá. Foi muito bom dialogar com você. Obrigada. Também, deixa eu ver aqui agora o pessoal, não sei como é que tá. Eu fiquei tão empolgada aqui com a nossa fala que o Diógenes todo mundo olha, Maria Lúcia, querida Maria Olha, Lúcia, que linda, é saudade. mesmo. O Diógenes, o Matheus foi com 15 dias para a boca da Maria Lúcia. Muito bom. E a Maria Lúcia é uma parceira querida. Ó, muitos beijos, Maria Lúcia. Você é, nossa. Que saudade de você. Faz muito tempo que eu não a vejo. O Diego, que vai estar sem ser nessa próxima semana, na outra, junto com o Diógenes, né? Na penúltima live do nosso ciclo, que a gente vai ter uma cereja do bolo aqui para terminar esse ciclo, né, Suzana? É isso aí. O professor Seb vai estar com a gente, acho que na última live, fazendo um balanço dessas lives todas. Ele está assistindo tudo, diz que tem muitos comentários a fazer, estou até com medo. Não, de vez em quando ele manda, eu tenho medo, de vez em quando ele manda, assim, pelo WhatsApp, uma foto da live, uma frase e uma pergunta. Eu digo, né? Vamos desenvolvendo. O Diógenes está aqui também conosco, a Carla Cristina. O Diógenes fez uma pergunta aqui, ó. Conceitualmente, quais as raízes da comunidade de destino, né? Então, Diógenes, não sei, a Fabíola pode complementar, mas eu acho que tem uma relação com as coisas que tem escrito já naquele livro do Halbwachs, né? Da memória coletiva, em que ele fala de comunidade. Ai, o termo que ele usa agora fugiu, Fá, você lembra? Desculpa, Suzana, que eu fui. Imagina. Eu vi, teve uma interferência. Uma interferência. O que você fala? Desculpa, repete do só. Halbwachs, a origem do termo, né? Comunidade de destino. Comunidades afetivas? Afetiva, isso. E daí, lá já no livro, começa essa ideia de uma memória, de uma identidade que é composta nessa ideia, né? Coletivamente, nessa experiência de vida compartilhada, né? E ele está se referindo aos judeus, né? Num determinado momento, ele pega esse exemplo, né? E, inclusive, todos os impactos, né? De viver a experiência de ser judeu até as últimas consequências, no caso do Holocausto. Então, a gente pode pegar isso como uma das referências, né? Mas o professor Seb vai pensar essa ideia a partir disso, desse referencial, mas também de uma ideia de experienciar, né, coisas em comum. Então, não está circunscrito a uma comunidade como os judeus, ou uma etnicidade, ou né, enfim, mas a experiências, né? E daí vai juntar os conceitos que a gente já trabalhou aqui, né, de experiência, de identidade, né, enfim. Faz um diálogo também importante com a Ecleia Bose, né, na psicologia, né, que bebe no Halbach, né, e aí o Seb também faz esse diálogo com ela, mas é basicamente isso que a Suzana falou. Essa é uma live, seria o tempo para uma live inteira, né? Tem alguns, a gente vai fazer com transcriação e a gente espera fazer com esses conceitos aí mais, como comunidade de destino, colônia e rede, que são procedimentos, né, teóricos, a gente diria, né, dessa maneira, porque eles nos ajudam a constituir
né, o grupo, né, as pessoas com as quais a gente vai contactar. E essas pessoas, elas se reúnem, então, em torno de uma trajetória comum, né, de uma vivência comum, de uma experiência comum, né, a qual a gente se destina, né, no caso. E também tem a ver com o destino do projeto, o destino da pesquisa, o destino de tudo isso que a gente que a gente se organizou em termos de pensamento, de perspectiva com relação a pensar mesmo como aquele grupo se constituiu, não é? Então tem a ver com essa relação também, né? Acho que é isso. Processos de identificação, né? Enfim. Exatamente. Eu vi que o Diego acho que fez uma pergunta também. Olha, tem várias. Tem assim, ó, tem a Maria Lúcia também, falando que por isso é necessário um projeto para trabalhar com história oral. Acho que é a gente falando das dificuldades aí. O Diego perguntou, falando em carta de cessão, deve-se fazer um reconhecimento de firma em cartório? Então, Diego, pelas regras do Comitê de Ética, né, das universidades e tal, isso não é necessário. Assim, a gente tendo uma assinatura já é o suficiente. Muitas vezes, até o Comitê de Ética recomenda algumas questões de anonimato. Então, essa carta ela não vai ser nem divulgada, na verdade. É mais uma segurança sua e do entrevistado, né? Mas, quando você está fazendo história institucional, né, quando você está dentro de uma empresa e etc., eu já fiz projetos em que eu precisei, sim, fazer um reconhecimento em cartório. E já fiz projetos também para empresas que entrevistei pessoas, enfim, não letradas. E daí essas pessoas, muitas vezes, não sabiam assinar o seu nome, não tinham nenhuma firma reconhecida em lugar nenhum. E daí a gente tinha um desafio, né? Ou tinha que pedir para essa pessoa colocar o polegar, né? Enfim, e assinar com o dedo, como é chamado, né? Ou então chamar alguém que assinasse por essa pessoa, enfim. Eu sempre dei a preferência por ou chamar alguém que assinasse por essa pessoa. Eu sempre achei muito constrangedor pedir para a pessoa assinar com o dedo, né? Assim, com o polegar, com a sua digital. Então, nessas ocasiões, muitas vezes eu assumi o risco. E posso dizer que continuo no risco. Eu nunca fui processada, né? Acho que porque fiz esse processo todo com os entrevistados e eles entenderam, né? Então, eu tenho algumas entrevistas que não são autorizadas legalmente, é isso que eu quero dizer. Elas foram conferidas, as pessoas viram, né? Mas elas têm ou a assinatura de um filho, por exemplo, que já era alfabetizado e que, portanto, tinha uma assinatura. Elas têm lá um X no lugar da assinatura, que eu poderia ter colocado, mas não fui eu que coloquei, foi a pessoa que colocou, porque é o que era possível naquele momento, né? Enfim, e daí eu posso dizer assim, legalmente isso não cobre o entrevistador, né? Mas eticamente eu me sentia muito melhor com esse X ou com essa assinatura de um outro sobre o documento dele do que pedir para essa pessoa botar, por exemplo, a mão num carimbo e digitar a sua assinatura no meu documento, o que seria legalmente a melhor atitude, né? Mas eu não me sentia bem. Então, daí é essa coisa, assim, o que você... nem toda lei é ética, né? É isso que eu quero dizer. E eu sempre busquei me sentir bem, pelo menos, com o que eu estava fazendo. E sem falar, viu, Diego, que está registrado em cartório também, se você tiver que ser processado, não é garantia. Você pode não ser punido, mas processado você pode ser, né, com registro em cartório, de qualquer jeito. Então, ver o projeto. Acho que isso que a Suzana falou é fundamental. Se o projeto exige, né, faz. Se ele não exige, você faz a carta de cessão, né? Não é isso? É isso aí. Acho que é isso. Depois só muitas saudades da Maria Lúcia, que ela colocou aqui, a Letícia também estava aqui, a Malu,
de São Bernardo do Campo. Que bom, Malu. Acho que eu falei de todo mundo, é isso. Que pelo menos estava aqui no chat que falou com a gente. Então, muito bom ter vocês aqui também, né? Sempre com a gente. Obrigada. obrigada, pessoal. Até semana que vem, terça-feira a gente vai ter a Marcela falando sobre transcriação, aí vamos aprofundar alguns temas que a gente tocou aqui, tá bom? E a gente se encontra de novo. Boa noite para vocês. Su, obrigada mais uma vez. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal.